não posso começar de uma maneira diferente que não seja falando sobre a chuvarada que atinge o Rio Grande do Sul, depois do final de semana que a gente teve os dias mais quentes aí de boa parte da história do Rio Grande do Sul. Ontem, fortes temporais atingiram o estado, provocaram estragos e hoje foram pelo menos mais 2 temporais aqui em Porto Alegre, no intervalo aí bem mais curto do que de 24 horas. Vamos conferir na reportagem. A chuvarada. Felipe estava saindo do trabalho quando encontrou o carro em meio ao alagamento. Temporal forte aí, né? Lamentável, né? Tinha aí essa fase aí pagando PTU e PVA e tá lá, ó, o carro lá, ó. E o prejuízo é do motorista, né? Além do acúmulo de água com o temporal em Porto Alegre, também dava para ver muito lixo boiando nas ruas e semáforos desligados, que sempre geram transtornos no trânsito. Em pouco mais de 1 hora de chuva na capital, esse ponto da Avenida Voluntários da Pátria, na Zona Norte, ficou totalmente alagado e os motoristas encontram dificuldade para passar nesse trecho. Cenário esse que se repetiu em vários outros pontos da cidade. Algumas vias ficaram interditadas por conta da água e os motoristas desistiram de passar. Na Avenida Loureiro da Silva, o para-choque de um carro se soltou. Esse motorista fez o relato pelas redes sociais. O caminhão dele teve o vidro estilhaçado durante o forte temporal que atingiu a cidade de Guaíba, na região metropolitana. O cara pegou o negócio para-brisa, arrebentou tudo. Bah, eu tô saindo daqui de Guaíba, tá muito forte o vento. Que temporal, né? Choveu forte agora de novo, alguns pontos de Porto Alegre ainda com chuva forte nessa noite de segunda-feira. E tem previsão ainda de novos temporais nas próximas horas, inclusive um alerta da Defesa Civil. Só que esses temporais aí que atingiram o estado, né? Eles chegaram até aqui depois de um final de semana muito quente em todo o Rio Grande do Sul. Porto Alegre teve uma das maiores temperaturas já registradas por aqui. Isso de toda a história, desde que começaram as medições do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura chegou muito perto dos 40 graus e a capital gaúcha ontem foi a cidade, então, a capital mais quente do país. Para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo, eu vou chamar para a nossa conversa a meteorologista Ludmila Pockmann de Souza, que é entendida no assunto, para explicar para a gente o que vem por aí. Ludmila, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao RDC News. Eu queria que você começasse falando para a gente, então a gente sabe que esses temporais, depois do calorão, são comuns, mas eles vieram com muita intensidade, né? O que a gente pode ter de previsão para os próximos dias aqui no estado? Boa noite, Carolina. Boa noite a todos os telespectadores. O que assusta a população é essa onda extrema de calor, né, que chegou na semana passada, e aí, de repente, o tempo muda e começam as tempestades de verão que nós não estávamos mais acostumados, né? Estamos num período de estiagem severa e aí, quando a chuva retorna, assusta realmente a população. Mas são temporais normais, né? Chuvas de verão, como a gente já viu anteriormente em alguns outros anos. Bom, e chamou muito a atenção essas altas temperaturas. Porto Alegre acabou se tornando aí notícia até mesmo internacional. A gente viu isso se repetir também, tanto no Uruguai quanto na Argentina, depois chegou aqui ao sul do Brasil. Mas essas altas temperaturas, tão diferentes do que a gente estava acostumado em relação a chegarem perto de 40 graus, passados 40 graus, isso pode voltar a se repetir ainda durante esse verão de ferver aqui no Rio Grande do Sul? Nós acreditamos que uma onda tão forte de calor não venha se repetir nas próximas semanas, mas nada se descarta, né, que em fevereiro, que seria o auge da estação, que a gente possa ter de novo temperaturas altas no estado. A gente está passando pelo fenômeno Laninha, que inibe a formação de grandes nuvens de chuva, né, diminui as chuvas para o sul do Brasil. E com isso, pouca chuva, baixa umidade relativa do ar, e aí favorece essa atmosfera seca, com que as temperaturas cheguem a esses altos valores, né? Ontem, o máximo foi 42,8 graus em Porto Xavier, que é uma temperatura extrema, com uma sensação térmica muito maior, que ultrapassa com certeza os 50 graus Celsius para quem estiver na rua.
Com certeza, a gente fala, né, Ludmila, aquele dia de ferver o asfalto, de conseguir quase fritar um ovo no chão diante dessas altas temperaturas, né? Agora, quando a gente fala no verão aqui no Rio Grande do Sul, altas temperaturas, a gente se preocupa muito com a estiagem. A gente vem tendo aí, cada dia que passa, mais municípios decretando situação de emergência. Essa chuva, da forma que ela vem vindo, assim, né, como essas chuvas de verão, de fato, não vão dar um refresco aí, não devem auxiliar esses municípios que precisam de tanta água. Pois é, Carolina. Essa semana nós vamos ter instabilidade durante praticamente todos os dias no estado. E essa instabilidade ela vai provocar maiores acumulados de chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul. Regiões que estão passando por um forte período de seca, como Dom Pedrito, Bagé, a fronteira, né, o sudoeste, ali em Alegrete, vão receber, como já tiveram, bastante chuva no dia de hoje. Na região metropolitana e também na região costeira, as chuvas vão trazer um certo alívio. Ainda não é o que a gente precisa para sair da crise hídrica, mas é melhor do que nada. Só que, infelizmente, as regiões norte e a fronteira noroeste, lá em Santa Rosa, em Palmeira das Missões, em Frederico Westphalen, ainda não vão ver chuva significativa. Né? Esses temporais que a gente vai observar até terça, quarta-feira no sul e no sudeste, infelizmente não vão chegar lá para o pessoal do norte do Rio Grande do Sul. Então continua, né, a crise hídrica, a chuva veio, trouxe um pequeno alívio, essa instabilidade tomara que provoque temporais no final do dia em muitas regiões que estão necessitadas, mas falta ainda muita água para cair no nosso estado, Carol. Infelizmente, né? Mais um verão que isso se repete. Te agradeço pela participação, pelo que você falou e os prognósticos. A gente vai voltar a se encontrar aqui no RDC News outras vezes para a gente saber da chuva e do calorão. Obrigada, boa noite para ti, viu? Boa noite, gente. Obrigada. Tá, então, né, o relato da meteorologista falando, explicando pra gente. Então, fique atento, fevereiro pode ter sim mais uma forte onda de calor aí pela frente, talvez semelhante à que a gente teve no último final de semana. A chuva permanece nessa forma de pancada, essas chuvas de verão que a gente também está acostumado, mas que sempre atrapalham quando a gente fala no sentido dos estragos que ela causa e, ao mesmo tempo, ela dá um alívio para quem de fato precisa, né, nos municípios que sofrem com a estiagem. Ainda falando em chuva, eu vou chamar agora para nossa conversa